Olá, bem-vindos de novo ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Esta é a primeira aula da unidade 7, a introdução à unidade 7. Na unidade 7 nós vamos estudar os sufixos pronominais. Mas antes de estudar os sufixos pronominais, eu quero que vocês leiam esses capítulos aqui da gramática de Futato. Capítulos 16, das seções 1 a 10, capítulo 19, da seção 1 e 2, capítulo 22, seções 1 a 5. Aí estão as páginas. Mas eu quero também que vocês ignorem a tabela que está em 16.2, na seção 16.2. Porque o Futato utiliza pronomes coloquiais no português que não transmitem toda a importância dos pronomes no hebraico. Toda a importância gramatical. Em outras palavras, em vez de usar teu, ele usa seu. Porque no português coloquial nós falamos seu carro, quando estamos falando a segunda pessoa. Mas o português gramaticalmente correto diria teu carro. Então só quero que vocês estejam atentos a isso e ignorem a tabela em 16.2. Eu vou dar uma outra tabela para vocês depois com os sufixos pronominais, tá bom? Continuando. No português nós temos três tipos de pronomes. O primeiro tipo de pronome é o pronome reto. O pronome reto exerce função de sujeito, como o autor principal da frase, ou uma função predicativa. Por exemplo, em frases como ele é esperto. Quando nós temos o verbo ser, o pronome reto, nesse caso, ele funcionará de uma forma predicativa. Ou vocativos também, em outras palavras, quando estamos chamando alguém, utilizamos os pronomes retos. No português utilizamos também os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos exercem as funções de objetivas, como o objeto de uma frase, objeto de uma oração. A função reflexiva, voltando-se ao sujeito, e às vezes a função possessiva, falando a quem pertence algum objeto ou alguma coisa. E existem também os pronomes de tratamento, utilizados quando queremos demonstrar respeito e ou formalidade. Por exemplo, quando eu falo com meu pai, quando eu falo com meu avô, ou alguém que eu quero mostrar respeito, em vez de dizer você fez isso, eu falo o senhor fez isso. Na verdade, o pronome você era originalmente um pronome de tratamento. Então você significava vossa mercê, mas de um pronome de tratamento, você passou a ser um pronome que nós utilizamos coloquialmente como um pronome reto. Agora, no hebraico, o sufixo pronominal, e notem bem que eu estou falando do sufixo pronominal e não dos pronomes em geral, mas o sufixo pronominal estará dividido em duas categorias. Ele pode ser utilizado objetivamente, o que nós traduzimos pelo pronome oblíquo tônico, na maioria das vezes, quando ele é utilizado com preposições. Em outras palavras, a mim, a ti, a si. Esses são os pronomes oblíquos tônicos no português, e é dessa maneira que nós podemos traduzir os sufixos pronominais da forma objetiva. Ou também, a outra forma que o sufixo pronominal pode ser utilizado, ele pode ser utilizado da forma possessiva, quando utilizado com substantivos. Notem aqui, o sufixo pronominal, quando ele é um sufixo de uma preposição, será objetivo, e quando ele é um sufixo de um substantivo, ele será possessivo. Tá bom? Então lembre-se disso e vamos começar com a unidade 7. Shalom!